Oi, Flávia. Só tá a gente aqui mesmo? Ah, Rayane entrou. Oi, Cris. Tem a Rayane. Sim, eu vi. Tô achando que a minha internet pode estar um pouquinho lenta. Alba entrou. Boa noite. A Dori estava conversando comigo pelo meu Insta, falando que já estava online. Vamos mandar uma mensagem para ela. Eu falei aqui com a Doris, ela tá entrando. Só um minutinho. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal entra. Deixa eu ver se a Doris conseguiu aqui. Ah, chegou a Doris. Então vamos fazer o seguinte, a gente começa e o pessoal vai entrando, né, aos pouquinhos. Boa noite, Doris. Boa noite. Hoje a nossa live é sobre docentes em exercícios na UFV, experiências pedagógicas. E eu sou muito feliz com a participação das professoras Doris e da Cristina. E eu queria ressaltar que eu realizei um sorteio com os nomes dos atuais professores. Eu tirei o da Juliana porque ela já participou de uma live com a gente. E aí eu segui o convite pela ordem dos nomes sorteados, tá? Nós vamos começar com a professora Doris. Ela é doutoranda em dança na Universidade de Hampton, em Londres, professora de balé clássico e música e movimento na Universidade Federal de Viçosa, bailarina com experiência profissional nacional e internacional. Oi, Eva, boa noite. Dançou em diversas companhias, atua como bailarina, coreógrafa e pesquisadora na temática de dança, cultura nas organizações e indústria cultural, baseado na perspectiva do corpo sócio-histórico-cultural e do embodiment, né, que é o corporalidade. Possui graduação em bacharel em dança na Folkwang. Você vai falar, Doris, porque esse nome é bem difícil, tá? Com direção da Pina Bausch, na Alemanha, em 2002. Possui mestrado em Administração e Negócios, com louvor pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2012. Especialização em Teoria do Teatro da Cena Contemporânea pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Graduação em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Oi, professora Bruna. Bem-vinda. Então, nós vamos começar a fala com a professora Doris. Nós temos com a Doris. Se tiver pergunta, vocês vão colocando pergunta para a gente. E eu vou marcar aqui. Doris, quando você estiver já chegando aos 20 minutos, eu vou levantar minha mãozinha só para você saber, tá? Que já está chegando no final. Só estou aguardando aqui a Doris aceitar.
Oi, Doris. Olha aí na tela do celular, tem um convite aí para você, só clicar nele. Só um minutinho aqui. Nós vamos mudar a ordem, tá? Cristina, tudo bem para você? A Doris teve um problema. Tudo bem, Cris? Começar por você? Acho que não vai ter não, né? Então, nós vamos trocar a ordem, porque a Doris teve um probleminha. Vamos começar com a professora Cristina Fornaciari. É artista, professora e pesquisadora em artes do corpo. É doutora em artes cênicas pela UFBA, mestre em teorias e práticas teatrais pela ECA e em performance pela Queen Mary University, em Londres. Docente na graduação em dança da Universidade Federal de Viçosa. Reside entre Viçosa e Belo Horizonte, onde investiga o fazer artístico tendo o corpo como plataforma, atuando na interface entre suas obras já foram apresentadas em nível nacional e internacional. Vamos lá. Foi a solicitação. Ah, foi. Bem-vinda, Cristina. Boa noite. Nossa, tá travando. Mas para mim tá bem travado. Agora Tá foi. travando? Estava, mas agora está bem. Ah, então tá. Então vamos lá, gente. Boa noite para todos, todas e todes. Terminando de ajeitar aqui. Isso. Bom, antes de mais nada, quero agradecer por esse convite para estar compartilhando com vocês sobre a minha trajetória na docência, né, até chegar na Universidade Federal de Viçosa. Quero parabenizar a professora Alba e todos que estão nas comissões e subcomissões organizando esse evento que está babado, de 20 anos do curso de dança da UFV. A gente tem sim que comemorar muito. Nós somos o primeiro curso de dança de Minas. Então, é muita história, é muita luta para manter esse curso vivo. Então, ó, parabéns e obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Cris, pode falar um pouquinho da sua carreira, o que você fez antes de entrar na UFV e quando você entrou na UFV? Tá, vamos lá. Bom, gente, eu entrei na UFV em outubro de 2015. Foi muito engraçado. Cris, só está um pouquinho baixo, amiga. A sua... Ah, eu vou pegar o fone. Tá Peraí. bom. Melhorou agora? Melhorou, tá ótimo agora. Ah, então beleza. Vamos lá.
Então, onde eu estava? Então, eu estava contando como que eu cheguei na UFV, né? Eu fiz o concurso, eu sou a professora mais recente do departamento. Eu entrei em outubro de 2015, eu tomei posse em outubro, o concurso foi em setembro, e, na verdade, a minha primeira experiência dando aula em universidade foi na UFOP. Eu fui professora lá, substituta, de 2009 a 2011. Lá eu era professora no curso de artes cênicas, e eu era professora de expressão corporal, né? Então já estava mais ou menos imbricada assim nessa área de dança. Gente, desculpa, eu estou arrumando aqui porque eu tinha me preparado para fazer com o celular em pé. Pronto, agora tá bom. Então, aí a minha primeira experiência com docência foi em 2009, mas e depois eu fui novamente professora substituta na UFMG, na Faculdade de Educação da UFMG. Na UFMG existe um sistema que é bem diferente, porque as licenciaturas, elas têm todas as práticas de estágio na Faculdade de Educação. Então, as disciplinas são feitas na Faculdade de Educação. Então, foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de dar aula para os alunos da dança da UFMG, para os alunos do teatro da UFMG, para os alunos da música da UFMG. Praticamente todas as áreas artísticas, os estágios foram comigo durante esses 2 anos. Então, me deu uma bagagem muito legal nessa visão mais interdisciplinar da arte, né? Que é uma vertente de hoje em dia que não tem como a gente negar, né? Que as áreas estão cada vez se juntando mais. Um outro diferencial lá da UFMG, eu fiquei lá de 2013 a 2015. Quando eu passei no concurso na UFV, eu ainda estava como substituta, era o meu último mês na UFMG, então foi assim, super casadinho. E lá eu tive a oportunidade de dar aula no FIEI, que é a Formação Intercultural em Educação Indígena, que é também um projeto muito bacana, é de ponta esse projeto, tem um material didático todo feito, especialmente para cada etnia, então o material didático ele é bilíngue, uma página é na língua indígena e a outra página é em português, né, para manter as línguas de matrizes indígenas vivas. E eu fiquei 2 anos nesse projeto. E ele funciona, metade do ano os alunos ficam na aldeia e a gente vai para lá dar as aulas e metade eles vêm para o UFMG. Então foi uma experiência muito para mim fazer parte desse contexto, né? E, e aí foi isso. Quando estava acabando o meu contrato lá na UFMG, surgiu, eu vi esse concurso na UFV e falei, gente, Viçosa, eu lembrava do campus, porque eu tinha ido num evento logo que a Pina Bausch morreu. A Solange, que não está mais no corpo docente, né? Mas eu lembro que foi, se eu não me engano, ela e a professora Alba organizaram a oportunidade. Eu falei, nossa, vou pegar a chance, tudo certo. Eu acho que eu vou, tô quase colocando do jeito que eu planejei deitado, mas vamos lá. Espero que fique agora. Mas então, eu não sei quem está travando, se sou eu ou se é aí, mas alguém está travando muito. Aqui está chovendo muito.
Nossa, aqui choveu muito também. Eu fiquei com medo de não conseguir entrar. Mas basicamente é isso. A minha formação, ela também ajuda um pouco para que eu consiga transitar nessas áreas, porque como eu fiz o mestrado em performance e direitos humanos, eu tive que estudar muita coisa, né? A performance ela é uma arte muito híbrida. Então ela perpassa pelo vídeo, ela perpassa as artes visuais, a dança, o teatro, a música, o cinema. Então, nesse mestrado em Londres, eu tive uma oportunidade assim de ver o leque todo unido assim da dança e foi da arte, né? Então foi muito legal. E a mesma coisa com a pesquisa em direitos humanos, porque a gente tem pessoas sofrendo violações de direitos humanos em todo lugar, né? E a gente consegue atravessar muitas barreiras através da arte, né? Para conseguir, de alguma forma, não que a arte vá implementar o direito que está sendo violado, mas ela pelo menos ajuda para que a gente consiga ver essa violação e para que aí seja tomada alguma providência, né? A maioria dos casos de violação de direitos humanos acontece na invisibilidade, né? Então eu não acredito que a arte vá chegar e vá resolver esse problema, eu nem acho que é o papel da arte ser esse tipo de salvador, assim, não. Mas sim de conseguir trazer à tona essas questões, né? Para que a própria sociedade possa se organizar em torno de soluções. Então, e o meu doutorado, eu juntei essa parte de direitos humanos pensando em obras de performance que sejam mediadas pela tecnologia. Né? Porque durante o mestrado, como eu pesquisei presídio, eu vi a dificuldade que era o acesso dos detentos, dos recuperandos, ao fazer artístico, ao fruir artístico, né? E a pena deles é apenas de restrição de liberdade. Nenhum dos outros direitos tem que ser violado. E o que acontece na prática, eles não têm mais acesso a quase nenhum direito, né? E o acesso às artes, à cultura, é um direito humano, né? E aí, quando eu me deparei durante o mestrado, eu me deparei que isso acontecia não só no presídio, né? Mas acontecia com pessoas com deficiência, com pessoas que moram em zonas de guerra, né? Com pessoas que estão passando por algum tipo de processo de transição de gênero. Também existem muitas barreiras, inclusive ao meio de trabalho, né, dessas pessoas. A gente sabe que são também vítimas maciças de assassinatos e de homofobia, né, principalmente as mulheres trans, conhecidas também como travestis, enfim. São pessoas que têm uma violação de direitos humanos muito complexa. E a tecnologia, ela facilita que essas pessoas, de alguma forma, tenham acesso ao fazer artístico, principalmente. Para quê? Para colocar suas questões para fora, né? Voltando a essa ideia da visibilidade. Então, foi aí que eu cheguei na tecnologia também, fui orientando a Daivani Santana, que é uma grande mestra da tecnologia, né, lá da UFBA, que assim, me abriu muitas portas também, tá com ela, me apresentou muita gente bacana, muito texto. E aí a gente continua assim nessa dobradinha, direitos humanos, performance, tecnologia. E Cris, dentro desse contexto, fala um pouquinho da sua jornada pedagógica nos cursos de dança. Então, lá no curso de dança, eu entrei na vaga justamente para dar aula de dança e tecnologia. E essa disciplina, desde que eu entrei, ela tem estado comigo, né? Que é Dança Contemporânea 5, que é a dança contemporânea mais avançada, que é onde a gente trabalha basicamente com videodança, né? Com dança e mídias. Então, é uma disciplina que eu amo, que eu gosto muito, e é uma disciplina que agora, nesse momento de pandemia, né, avaliando o que vai ser possível de ministrar,
existe um desejo meu de ministrar essa disciplina online, porque eu acho que vai funcionar, porque a gente já trabalha via mídias digitais, né? Então, acho que tem tudo para dar certo. Também tenho ministrado as disciplinas de filosofia e arte, né, que são disciplinas que pegam conceitos filosóficos, mas aplicam esses conceitos nas artes. Né? Então, além da gente ver os filósofos pré-socráticos, depois os filósofos clássicos, Platão, Aristóteles, Sócrates, e aí até a gente chegar nos contemporâneos. Então, a gente vai mesclando essas leituras de teóricos com leituras de crítica de arte que vão referenciar as obras aos conceitos filosóficos, né? Que também é uma chave de pensamento na arte contemporânea. A gente pensa que a arte contemporânea ela é uma arte conceitual, né? Então, dança também. Existe uma necessidade de se conceitualmente, né? De se criar em dança com uma visão muito clara do que o artista quer passar, né? E muitas vezes esses conceitos filosóficos, eles estão conseguindo traduzir questões na sociedade que o artista também está tentando falar. Então ele se vale desse conceito para ser mais um embasamento na obra, né? Então a gente se diverte muito assim nessa disciplina. Ela está acontecendo online agora, também está funcionando super bem. Essa disciplina também ela dá origem a uma mostra que chama Performa UFV, onde o trabalho final dos alunos sempre é uma performance, né? Então pode ser uma performance coletiva ou individual, pode ser uma performance com a turma inteira ou podem ser grupos, mas é muito legal porque a gente invade o campus, né? E a gente traz à tona muitas vezes questões relacionadas à própria universidade. Então é um diálogo interno também, sabe? Funciona muito como um termômetro do que está dando certo, quais são as questões, os problemas, o que os alunos estão precisando colocar para fora, estão precisando externar e que seja visto, né? É muito legal. As outras disciplinas que eu tenho trabalhado são disciplinas de dança mesmo, que é Laban 1 e 2, né? Que é arte do movimento. Se eu esqueci algum nome, você me lembra, tá? Que você sabe tudo isso. Quando eu entrei, praticamente eu peguei as disciplinas que você estava dobrando, né? Até a nova professora chegar. A gente até chegou a dar filosofia e arte juntas, né? Um período. Então é isso, essa disciplina do Laban também é uma disciplina que eu tenho muito carinho, porque é um pensador e um criador da dança, é a base, né, de tudo, assim, ele é um grande mestre e eu acho que a forma como ele faz para passar o movimento, né, o modo dele de dividir nos fatores do movimento, dá margem para ter aulas muito lúdicas. Então, nessa disciplina, a gente costuma sair da sala de aula, a gente vai lá para o Recanto das Cigarras, que é um parque lindo que tem bem do lado da sede do curso de dança, né? Então, a gente faz aula lá, tem morro, a gente desce para experimentar várias questões, depois a gente sobe com alguém pendurado para experimentar questões relacionadas a peso, tempo. Então, é uma disciplina também prática, teórica, que dá para se divertir bastante. E acho que é isso, Cris, né? sim. Você tem mais 4 minutinhos. Aí eu queria que você pensasse um pouquinho sobre os desafios atuais dentro nos cursos de dança. Bom, eu vou falar especificamente da realidade de Viçosa, que é onde eu convivo e onde eu percebo até mesmo nas reuniões com os discentes. Um fator que eu acho que é preponderante para a gente ter um certo desafio, né, ao lidar com a nossa prática em Viçosa especificamente, é a questão da fruição, né? A gente tem um problema, é uma questão, não vou falar que é um problema,
porque a gente acaba dando jeito de resolver. Mas Viçosa não tem um teatro, por exemplo. O teatro que tem em Viçosa é o teatro da universidade. Então, quando tem alguma coisa de dança, geralmente somos nós apresentando, né? Então, a gente fica meio limitado no acesso a ver dança, né? Que eu acho que é tão importante no processo de aprendizado, né? Precisa se ver, é necessário, faz parte da formação. Então, isso eu acho que é um desafio. Claro que a gente tem conseguido, o departamento de dança, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e Artes, né? Em parceria também com o departamento de assessoria cultural, a DAC, divisão, enfim, é esse negócio aí que De mexe com a artes cultura. e cultura? Isso, Isso. a DAC. Eles estão ajudando muito a gente, não Sim. só a gente, né? Mas porque toda a comunidade viçosense se beneficia de trazer espetáculos para Viçosa, né? Porque o nosso teatro, embora ele seja originalmente um auditório, ele tem equipamentos, ele tem camarins, ele tem toda uma estrutura para funcionar como um teatro de espetáculo. E a gente está tendo muito apoio. Então, dessa forma, a gente vai burlando essa dificuldade e sempre trazendo companhias para perto, que quando elas vêm, elas apresentam e, claro, a gente puxa para dentro para dar um workshop também, para fazer um compartilhamento de processo, para os meninos terem uma vivência mais próxima com esses grupos, né? Mas eu ainda vejo como ainda é tempo, ainda tem mais, que é o fator isolamento no campus, né? Para quem não sabe, gente, só existe o curso de dança em artes em Viçosa. Não tem música, não tem teatro, não tem artes visuais, não tem cinema. Então, assim, a gente tem um pouco de dificuldade de ter diálogo com os outros cursos, né? A gente tem, claro, a gente acaba conseguindo fomentar, porque o povo da arte é criativo em tudo, não é só para criar obra, não, é criativo para tudo. Então, a gente inventa projetos com curso de história, comunicação, arquitetura, a letras está sempre junto com a gente, até mesmo os cursos mais de ciências duras, né? Vamos chamar como agronomia. A gente consegue produzir junto. Mas eu vejo que ainda assim, se a gente pudesse ter outros cursos, eu creio que a vida dos estudantes seria mais rica, porque poderiam ter mais trocas, poderiam fazer disciplinas de outros cursos, as optativas e eletivas, entende? E essa fruição que faz falta talvez ocorreria mais, né? E aquela coisa, voltando ao início da minha fala, as artes estão juntas hoje em dia. Então você tem todas, você tem mais de todas, né? Exatamente. São desafios que a gente está conseguindo tirar de letra, mas existem, né? Então tem que ser falado. Sim. Cris, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi um pouco em cima da hora, mas é porque a gente... Voltamos. Voltamos. Se é para tombar, a gente tomba e volta. Também. Aquela assim, piada interna. Cris, muito obrigada. Nosso hino. Cris, muito obrigada. Olha, mesmo. foi ótimo. Obrigada a vocês pelo convite. Vou estar por aqui assistindo. Se tiver mais alguma dúvida, é só me chamar que eu volto. Beijo para todo mundo que está aí assistindo. Beijo, Tá Thalita. Bom. Beijo, beijo, Cris. Beijo. Eu vou tentar agora chamar a professora Doris. Vamos lá, Doris. É com a gente. Vou te chamar. Chamei. Chamei. Boa Doris, noite. que saudades de você. Tá me escutando bem?
Sim, que vontade de Ótimo. te dar um abraço. Ah, Tem muito tempo que verdade. eu não te vejo. Um É. abraço virtual. A Cris eu Abraço. ainda vi, mas você tem muito tempo que eu não te vejo. E muito Uhum. obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. E você tem até às 8 horas para falar com a gente. Ah, não, primeiro eu queria agradecer, muito feliz de te ver, Thalita. Eu acho que a gente entrou mais ou menos na mesma época, né, no FV. Sim. E parabéns aos 20 anos do curso de dança, né, que se inicia uma comemoração agora, que eu acho que vai até uns um ano e meio daqui, vai continuar a comemoração, porque né, desde a criação até a homologação, enfim. Parabéns à iniciativa, né? A equipe do evento, todo mundo, a professora Alba, Patrícia Lima, do Núcleo Arte e Dança, que eu acho que também é uma pioneira na cidade, que a gente tem que merecida, né? E que também apoia e tem muitas trocas. E é isso. Foi um prazer também ver a Cristina falar. Desculpa que eu não consegui entrar antes, mas enfim. E também a toda a equipe, né, que é dos discentes que também estão organizando o evento, um evento bem de um grande porte. Sim. Então vamos lá. Fala um pouquinho de você, da sua jornada antes do UFV. Pode me consertar que eu falei uns nomes. Tinha uns nomes ali difíceis em alemão. E A gente aí, não tem que saber seguindo um todas as pouquinho, línguas, né? Cada língua tem o né? seu, né, seu acento, suas Sim. particularidades. Enfim, não, a gente não tem que saber Uhum. todos. Enfim. Sim. Aí conta um pouquinho das suas disciplinas, como que você entrou no FV, como foi o DOC. Uhum. Então tá. Então, assim, acho que a minha trajetória, meu encontro com a dança, eu não consigo me ver sem a dança. De maneira nenhuma, porque eu comecei a dançar, eu tinha 3 anos. Por querer, não foi por querer, foi assim, né? Por acaso. E eu comecei a dançar profissionalmente, eu tinha 15 anos, né? Minha carteira de trabalho assinada com 15 anos, uma companhia aqui em Porto Alegre. E daquela eu já comecei a trabalhar em duas, então eu trabalhava em duas ao mesmo tempo, junto com o segundo grau, que eu era tão apaixonada. Eu trabalhava com um balé clássico, né? Uma companhia, outra era, então uma mistura aí. Eu fiquei trabalhando aqui em Porto Alegre até eu terminar o meu segundo grau. Eu tinha 16 anos. E eu comecei a tentar, então, onde que eu poderia fazer uma graduação ou que eu poderia continuar, como que eu poderia continuar essa história, né? E naquela época não tinha tantos cursos de dança como a gente tem hoje em dia, tantas universidades, era muito complicado. Porto Alegre não tinha, eu moro em Porto, eu, né, sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E a gente não tinha aqui, então, universidades de dança. A mais próxima seria a Bahia, naquela época, né? E tinha os cursos de São Paulo também, mas os mais conhecidos, assim, para nós aqui eram os da Bahia na época. E eu tinha amigos que estavam indo para o exterior para fazer, principalmente os que passavam em concursos de dança aqui no Brasil, esses que dão bolsas, né? E eu nunca, assim, a minha família nunca gostou muito de concursos, principalmente nas artes. Eles achavam que era muito, não tinha uma coisa muito a ver com a outra. Então, eu não participava de concursos. Eu dançava em companhias, mas eu não participava de concursos. Então, a minha ida foi completamente assim. Eu mandei meu material, tinha, né, vários amigos dançando em lugares diferentes. E que a gente tinha dançado aqui já, que eles eram mais velhos que eu, eram todos mais velhos que eu. Eu era tipo as bebês das companhias. Mas aí eu mandei meu material para Folkvanghochschule, é a escola é uma escola de superior de dança, né? Que a Pina Bausch foi diretora na minha época, ela foi nossa diretora. E eu mandei material, fiz audição e eles me perguntaram, mas o que tu quer fazer na graduação, se tu já dança, né? E eu disse, não, eu quero fazer um curso de graduação, eu quero me aperfeiçoar, eu quero conhecer, tem muita coisa para aprender, né? Aí eu entrei no segundo ano, então, e terminei aquela graduação. Logo depois daquela graduação, eu entrei
no Alto Teatro, que é o Stadttheater, né? É o teatro municipal de Essen, que é também da mesma cidade. E o foco era completamente mais daí balé clássico. Aí eu fiquei lá. Depois de lá, eu também dancei em outras companhias, dancei em uma companhia, porque daí a gente vai fazendo contatos, né, também, e vai fazendo audições, e vai conhecendo pessoas. Eu dancei em musicais também, e depois eu dancei numa companhia também de balé clássico e contemporâneo em Nova York, na Califórnia, chamada Janosphere Dance Company. E aí eu voltei pro Brasil, e eu assim, não, mas eu quero fazer um mestrado. Mas aí eu tinha que validar o meu diploma, né? Porque eu era formada, mas tinha que validar o diploma, e tudo aquilo demorava tempo. Minha revalidação demorou 2 anos, e eu disse, eu não vou esperar esses 2 anos. Enquanto ficavam revalidando meu diploma, eu continuei, então, no curso de administração, que era o que eu tinha entrado com 16. E terminei o curso, fiz o mestrado. E aí, continuei dançando aqui com umas companhias em Porto Alegre. E aí eu resolvi que, de repente, eu devia tentar uma nova etapa, né? E foi quando eu comecei a olhar concursos. Só que todos os concursos precisavam de doutorado, né? Deu assim, não, vamos, de repente, não é minha hora. Mas aí apareceu esse concurso no FV, eu me inscrevi num ano, não fui, não consegui ir naquele ano. Aí a vaga continuou aberta para o outro ano. Nada, eu não conhecia ninguém. Mas todas assim, minhas colegas são super receptivas, né? E aí eu já embarquei assim, ministrando, aí eu vou entrar nas disciplinas. Já entrei ministrando balé, estudos balé clássico iniciante, né? Depois o 1, 2, o 3, então todos os balés, eu coordenava todos os balés. Mais música e movimento também, 1 e 2. Eu dei também disciplinas de TCC e atividades complementares, que é da 398. E junto com isso eu comecei a fazer vários projetos, porque eu achava que tinha o Núcleo Arte e Dança, também fui lá, já fiz uma parceria com a Patrícia, tudo eu queria fazer vários eventos, várias coisas, ela sabe, que eu ficava indo e trabalhando no FV e tentando fazer alguma coisa com eles também, que eles são muito legais, muito receptivos. E aí, nessa jornada, eu achava que desde o meu começo, por causa, acho que, da minha prática e das coisas que eu aprendi, a minha graduação também na Folkvan foi super prática. A gente tinha teorias teóricas, disciplinas teóricas, mas assim, a gente era das 9 às 6 e a gente ficava o dia inteiro no estúdio, né? Que nem depois foi na companhia lá, mas que nem foi nas outras companhias, a maioria. Então, eu tinha essa gada, né, para ter teoria existir, tem que ter essa prática. E aí, então, eu criei esse grupo que, né, chamado Balé Virtuose, que era para os estudantes, então, poderem ter uma experiência de coreografia mais focada com balé clássico, não necessariamente balé clássico de repertório, mas uma criação, então, de um balé mais contemporâneo. E de vez em quando algumas coisinhas de repertório só para eles, né, darem um gostinho, assim. E tentei fazer vários eventos e participar, e as minhas colegas também fazem vários eventos na dança, então a gente conseguiu, eu acho que naquele tempo que eu tava, a gente conseguiu fazer bastante coisa, além das todas as coisas administrativas, né, que vem com o cargo. E aí logo surgiu a oportunidade da minha saída para mim fazer o doutorado, porque eu era uma das poucas que não tinha, era só eu e a Rosana estava terminando na época o doutorado, e o Laca estava saindo para ir para a UFBA, né? Então, eu também, daí de novo, eu pensei, de repente eu faço aqui no Brasil, né, vai ser mais fácil, mas aí eu entrei no mesmo dilema de antes, aquela história de que tudo era longe, era tudo assim, então eu já vou tentar bem o que eu quero, né? E fui procurar, então, alguém que trabalhava com balé e com antropologia. E foi quando eu contatei alguns lugares, né, mandei meu material, e eu fui aceita na Austrália e em Sydney e em Londres. E só que em Londres eu tinha essa que foi minha orientadora,
André Grau, que ela era assim, ela era muito, eu falo era, porque ela faleceu no meio do meu doutorado, então foi uma situação bem complicada, porque eu fui para fazer com ela, eu fui para o curso para fazer com ela, ela era assim, doce, né? Para mim foi como uma mãe, assim, super receptiva. Mas ela era muito assim, ela tinha uma expertise muito particular em balé e antropologia, muito bom. Um olhar assim muito interessante, né, em como unir esses dois campos. E aí eu fiz, então quando ela faleceu, então eu troquei para uma outra orientadora, mas foi bem complicado, né, porque não é muito fácil. Mas terminei minha pesquisa, defendi minha tese agora em junho, estou fazendo as correções, as revisões, todas as, né, as coisas que têm que ser feitas. Mas eu fico grata à oportunidade, mesmo dos 2 anos que a gente passou juntas, ela me deu muito conhecimento, né? Ela me passou muito conhecimento, não só sobre pesquisa, não só sobre política acadêmica, mas também sobre a vida, né? Ela foi muito, muito especial para mim. Então, eu acho que é isso, assim, contar, mais ou menos, eu acho que é essa a minha trajetória. Foi 15 minutos? Tá ótimo. Não, mas eu queria que você pensasse, assim, diante de tudo que está acontecendo, o seu retorno, o doutorado, né? Quais são as possibilidades pedagógicas que você vê daqui para frente, dentro dos cursos de Sim, dança da UFB? eu acho, pessoalmente, então, particularmente, eu acho que daí agora eu venho com uma outra bagagem mais rica de uma outra forma. Não só pela pesquisa em si, eu pesquisei no English National Ballet Dance Works, que é uma instituição independente, que vamos profissionais fazer todo o treinamento normalmente de ballet. E o Ballet Black, que eu acho que é uma instituição fundamental no momento que começou o Black Lives Matter. Assim, não que começou, porque esse movimento começou 30 anos atrás, né? Mas que estourou, assim, a questão dos bailarinos, principalmente, né? Também focar onde está este corpo que não é branco, que não é de tal altura e de tal estereótipo para dançar balé. Onde está esse corpo e por que esse corpo não estão nas companhias de vários, né, classes e portes. E então, eu acho que essa mistura dessas instituições, eu acho que enriqueceu muito a minha pesquisa e meu olhar. Então, eu acho que isso eu tenho a trazer, apesar de eu já tratar isso antes de eu ir, mas eu acho que agora eu venho com uma bagagem maior. A maior dificuldade foi essa, eu vim toda cheia de energia e começou a pandemia, né? E junto com isso, eu estava na segunda semana de aula, sim, a gente já estava todo, né? Os alunos empolgados e eu também, a gente, né, começando a andar, assim, tipo, começando a andar o trem e não vamos parar tudo. Então, isso para mim foi bem difícil, porque no momento que eu me deparei com as aulas online e eu tentei não parar para ficar bem atualizada de tudo que estava acontecendo. Eu acho que a gente tem várias oportunidades de fazer aula com outras pessoas de outros lugares que de repente não teria, né? Ter conversas com pessoas de outros lugares que teria que pagar para a pessoa vir à instituição e fazer, né, uma conferência, uma palestra, enfim, cursos, vários. Eu acho que tem trocas muito ricas. Mas pensando no curso, especialmente de graduação, eu me sinto um pouco limitada, bastante limitada, porque a gente tem também, né, todo um currículo a seguir, embora a gente pense numa flexibilidade, a gente também tem a dificuldade emocional e física, né, de espaço dos estudantes nas suas casas. Muitos, quem estava em Viçosa ou quem sabe da situação de Viçosa, os estudantes foram evacuados, né, da cidade em março, inclusive os que moravam no campus. Então teve toda essa esvaziamento da cidade e a maioria voltou para suas casas. E junto com esse voltar para suas casas, voltou para uma rotina que não lhe era mais familiar, ter que contribuir com coisas, né, e ter outras tarefas que eu acho que também pesam para esses estudantes. Então a gente começou a dar as aulas online nesse semestre, né?
agora nesse segundo semestre de 2020, e reduzimos, né, as disciplinas, e inclusive não colocamos nenhuma prática no começo para testar esse sistema e ver como iria funcionar. Nós tivemos sorte, por exemplo, eu junto com a professora Laura, a gente uma disciplina toda nova, então a gente teve a oportunidade de começar do zero, né? Algo, então, bem tentando ser alguma coisa inovadora, que também contribuísse para os alunos, mas levando em consideração esse estado de agora, que é esse estado emocional, esse estado diferente, né? Eu não posso considerar que eu só estou dando uma aula remota. Não, eu estou dando uma aula remota numa circunstância bem particular, bem difícil. Eu, inclusive, infelizmente, tive familiares que já morreram de Covid. Tive uma, né, minha avó, morreu faz poucos meses. Então, assim, é bem complicado. Tive amigos também. Então, eu acho que, além dos alunos, também tem o nosso, né? E o nosso emocional como professor também é esse, né? Embora a gente tenha, então, agora esse novo mundo todo a descobrir e com várias, né? Essas, que nem eu falei, essas trocas anteriores, a gente também tem essas dificuldades, né? Da tecnologia que a gente teve agora há pouco, né? Por exemplo, que cai, que volta, que... Tem isso, tem dos estudantes que não têm recursos, então, embora eles tenham algum apoio do FV, eles não estão conseguindo acompanhar as aulas, né? Outros que estão acompanhando, mas também não se sentiram tão confortáveis com essa situação, então a gente não sabe como será o próximo semestre. Então, eu acho que essas dificuldades estão aí, a gente está tentando, que nem a Cristina falou, a gente está tentando, né? Ser criativo, tentar dar estímulo, mas é pesado, uma situação pesada, uma situação diferente, né? Não é só um encontro alegre que está sendo assim, que nem eu e tu agora, que eu posso te ver, mas tem todo esse, né, esse contexto. Eu acho que a gente não pode sair fora do contexto, que acontece conosco e com os outros. Exatamente. Adorei a sua fala, muito Obrigada. obrigada. Doris, eu adorei a fala da Eva. Acabou que não surgiu, mas acho que de flor mesmo. Mas gostaria muito de agradecer, acho que eu tenho um agradecimento especial para fazer agora no final, que é aos cursos de dança, ao Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, ao Departamento de Artes e Humanidades e ao UFG, principalmente a comissão, né, que está vinculada ao curso de dança para comemorar a criação de 20 anos do curso de dança. Muito obrigada, Doris. Um beijo. Cristina, um beijo. Muito obrigada a todos que participaram, quem entrou no início,